Fernando Haddad corre um sério risco no médio e longo prazo, o que pode destruir o governo Lula e não é exagero. Eu não falo isso pelo trabalho de Haddad, que é um trabalho excepcional, mas pela percepção negativa que começam a imputar em Haddad que ele é um taxador, que ele é um criador de impostos. Uma visão absurda, porque o Haddad está batalhando para aumentar a isenção do imposto de renda, mas o governo vai ter que proteger o Haddad, porque à medida que a discussão sobre taxação dos super ricos aumentar, a pressão em Haddad vai ficar cada vez mais forte. Nós já vimos agora o Haddad ser taxado de taxador por conta do fim das isenções para as importações de produtos do exterior. Algo correto feito pelo Haddad. Haddad corre um sério perigo. Na sua opinião, Haddad está em risco ou não? O que você acha do trabalho de Haddad? Ele é essencial para o Lula? Você acha que os ricos vão reagir contra Haddad? Deixe seu like se você curte o trabalho do Haddad e se inscreva no canal. Essa discussão sobre a taxação dos super ricos é algo que vai pegar e é algo essencial para que o trabalho de Haddad e o governo Lula dê certo. Porque o Lula ele tem como objetivo reduzir as desigualdades sociais que nós temos no nosso país. E uma forma de fazer isso é justamente com a proporcionalidade na tributação. Lula precisa reduzir a carga tributária das pessoas mais pobres, mas precisa compensar tributando os mais ricos, porque sem isso o arcabouço fiscal do Haddad não vai dar certo. Para o arcabouço fiscal funcionar, é necessário que a arrecadação aumente. A arrecadação vai aumentar com a redução da Selic. Claro, porque os juros da dívida vai ficar mais reduzido, vai ficar mais barato. E outra forma de aumentar a arrecadação é com o fim das isenções de produtos importados. Da Shein, por exemplo, foi a medida correta. Primeiro porque esses produtos eles reduzem a competitividade das empresas aqui no Brasil. E o Lula quer gerar empregos no Brasil. E há outras, várias mutretas, maracutaias que são feitas nessas importações. Então a medida é impopular, mas ela é extremamente correta. Só que causa um desgaste para o Haddad. O Haddad ele começa a ter uma imagem, ou começa a tentar imputar em Haddad que ele é um taxador, que ele é um cobrador de impostos. Isso não é legal. Por quê, pessoal? Já tentam fazer isso há tempos. O MBL faz isso, os bolsonaristas fazem isso, porque eles sabem que se o Haddad tiver dificuldades para conversar com o mercado, para conversar com a Câmara dos Deputados, ele que é o ministro mais popular do Lula entre os deputados, todo o governo vai ruir. Lula depende de 3 ministros essenciais: Haddad, Simone e Alckmin. Esses 3 são fundamentais para o governo. E o Haddad não pode ter essa imagem negativa, porque nós já vimos o que aconteceu quando Haddad foi prefeito de São Paulo. Falavam que ele queria multar todo mundo com a indústria da multa dos radares, que era o projeto de urbanização do Haddad, para aumentar para reduzir, né, o tempo de transporte, reduzindo a velocidade. Era um cálculo lá do Haddad que dava certo, funcionava, mas a população não gostou. E a pecha que ele não trabalhava, imputada pelo Marco Antônio Villa. Algo extremamente, como eu posso dizer, um mau-caratismo imenso, aquilo que o Marco Antônio Villa falava com ou fazia com o Haddad. E essa situação com o Haddad vai ficar cada vez pior quando houver a reação dos super ricos ou a reação dos ricos, que vão influenciar a classe média quando a reforma tributária e a taxação de grandes fortunas começar a ser discutida. Haddad corre um sério risco, porque eles vão começar a falar que o Haddad é um taxador e vão usar esse caso da Shein para imputarem isso nele. Porque os super ricos não estão se importando com Shein, com nada. Eles estão com medo das fortunas deles e do dinheiro que está em paraíso fiscal e offshore. Mas eles vão usar o caso da Shein para usar a classe média como massa de manobra para colocar em barreiras contra a prosperidade econômica do governo e com o avanço do governo. Isso é muito, mas muito sério. O PT já disse que vai abrir mão de taxar grandes fortunas, taxar milionários e bilionários, pelo menos nesse momento. Mas eu quero que você perceba como a luta de classes está presente na política. Como a luta de classes dos ricos com os mais pobres, do mercado contra os trabalhadores, está presente. Mesmo em menor número, aqueles que são os detentores do capital vão fazer um lobby tremendo, usando a classe média para dificultar o trabalho do Haddad. E essa imagem, pessoal, é uma imagem de que o Haddad é um taxador completamente falsa, que não tem respaldo na realidade. Como que o Haddad é um taxador, sendo que ele está lutando para aumentar a faixa de isenção do imposto de renda? O Haddad quer que a população que ganhe menos pague menos impostos, mas estão dizendo que ele é um tributador, que ele é um taxador, que ele é
um criador de novos impostos. A imagem de Haddad deveria ser outra, completamente diferente, mas ela pode cair nessa percepção negativa muito nociva, muito perigosa para o Lula, pessoal. Isso vai dar um problema imenso. Imenso. E por que é um problema para o Lula? Pelo seguinte, se o Haddad não for um ministro popular, se o Haddad não tiver bom trânsito com o mercado e as ideias do Haddad não forem bem aceitas, o Lula não vai conseguir colocar a taxação dos super ricos e não vai conseguir criar as progressividades tributárias necessárias e essenciais para que a população mais pobre pague menos imposto. E por quê? O Lula quer que a população mais pobre, com mais dinheiro, consuma mais. Porque o Lula tem uma visão de economia que a economia cresce à medida que as classes mais baixas consomem mais. Sem esse dinheiro da isenção do imposto de renda para sendo revertido em consumo, não vai dar certo. Além disso, se a arrecadação não aumentar, o PAC não dá certo. Por isso que o Haddad, ele é fundamental. Fundamental. Sem o Haddad bem cotado, bem popular, o governo não vai conseguir dar certo. O governo não vai funcionar, vai ser um governo capenga. Só reduzir a taxa de juros da Selic não é suficiente. Não é suficiente. O Haddad, ele é o coração do governo Lula. Sem Haddad não funciona. E é por isso que nesse momento o Haddad ele vai precisar de toda a ajuda possível do governo para mitigar essa imagem negativa de taxador e propagar, na verdade, a percepção correta de que ele está lutando para reduzir os impostos, principalmente das pessoas que ganham menos. Só que para fazer esse trabalho vai ser necessário um empenho muito grande da SECOM. E aí que dá o problema. Porque a SECOM é comandada pelo Paulo Pimenta. Paulo Pimenta já se mostrou alguém totalmente incompetente, incapaz de estar no cargo que ocupa. A comunicação dele é equivocada, ele nos perfis pessoais dele se comporta como um moleque, não se comporta como ministro. Ah, mas ele pode fazer no perfil pessoal dele, ele e o Dino gostam de brincar. Não devem fazer isso. Vejam o comportamento do Paulo Pimenta e do Dino e comparem com o comportamento do Alckmin, da Tebet ou do Haddad. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então o Paulo Pimenta talvez não tenha a competência necessária para blindar o Haddad, criando uma comunicação positiva a ele, nesse momento que é essencial. O Paulo Pimenta hoje, ele é a figura mais importante do governo, porque ele vai ser o escudo que vai proteger o Fernando Haddad. E a reforma ministerial do Lula se torna ainda mais essencial, porque é mais importante que o Lula crie uma base de votos no Congresso. Por isso que vai entrar PP, por isso que vai entrar republicanos. Novos ministérios podem ser criados? Podem, está correto. Por quê? Porque é importante que o Lula tenha uma base de votos grande e que ele não perca o Alckmin. O ministério que vai ser criado vai ser um desmembramento no Ministério da Indústria. Porque o Alckmin, ele é o elo de ligação do Lula com a Fiesp. O Alckmin é importante para fazer o plano safra da indústria. O Alckmin é importante para, junto com o Josué Gomes, que é o presidente da Fiesp, controlar o mercado financeiro contra o Haddad. Por isso que o Alckmin não pode cair de modo algum como ministro. O Alckmin é mais importante como ministro da indústria do que como vice-presidente. Ele tem um papel importante para ser o amortecedor nessa relação. Por isso que vai criar um novo ministério, o pessoal vai chegar, vai, mas o Lula está correto. Sem essa estrutura de proteção ao Haddad, do Paulo Pimenta, do Alckmin e a base aliada na Câmara dos Deputados, vai ser muito difícil para que o Lula consiga prosperar no seu governo. O governo Lula vai ter os embates mais difíceis agora. A guerra de Lula vai começar agora. É agora que o jogo, de fato, vai esquentar.